paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, você que está me assistindo neste momento. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui, mais um dia com a palavra do Senhor, meditando nessa palavra maravilhosa. E hoje o que nós vamos falar é sobre ministério. Exatamente, ministério. Você que trabalha na igreja aí, você que trabalha na obra de Deus, você que trabalha para o Senhor, você que tem um propósito, você já sabe qual é o seu propósito, sabe para que Deus tem te chamado, sabe para que Deus tem te escolhido. Glória a Deus por isso. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa chamada tão especial que Deus faz para cada um de nós. Nós que somos cristãos, e você que está me assistindo nesse vídeo que ainda não é um cristão, que não se rendeu ao amor do Senhor Jesus ainda, se renda e comece o mais rápido possível a entender o amor dele por você, que é algo indescritível, algo muito bom de se sentir, algo muito bom de se viver, esse amor do Senhor Jesus, esse amor que ele tem por mim, que ele tem por você. E que Deus possa abençoar a sua vida neste momento, possa abrir o teu coração, possa clarear a sua mente para que nós possamos aprender e aplicar a palavra de Deus ao nosso coração. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo número 3, no verso muito conhecido, 16. Evangelho de João 3,16. A palavra do Senhor ela é maravilhosa, ela é indescritível. A palavra do Senhor ela traz vida para nós, e é isso que eu espero do Espírito Santo, que ele traga vida para você que está me ouvindo, que está me assistindo neste momento. E nós vamos meditar hoje sobre isso, sobre ministério. Você que tem um chamado na sua vida aí, nós precisamos entender o quanto é importante esse chamado. E para isso nós vamos começar com o amor de Jesus. Evangelho de João, capítulo número 3, no verso 16, diz a palavra do Senhor assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não, mas para que este fosse salvo por meio dele. Louvado seja Deus por este amor. Então nós precisamos entender, meu irmão, que não é pela minha inteligência, não é pela minha sabedoria, não é pela minha esperteza, não é pela minha convicção, não é por nada que eu faça que o Senhor Jesus me ama. Por quê? Porque o amor dele é um amor incomparável. O amor que ele me ama é um amor incondicional. O que quer dizer isso? O amor que Jesus me ama é um amor que não é porque eu sou sábio, não é porque eu sou bonito, não é porque sou alto, não é porque sou baixo, não é porque eu sou assim ou daquele outro jeito que ele me ama. Não é porque o que eu faço, o que eu não faço que ele me ama. Não, ele me ama porque ele me ama, porque eu sou dele, porque ele que me fez, porque eu sou criatura feita pelo meu Deus, por isso que ele me ama. E eu tenho uma escolha a fazer: servi-lo ou então não servi-lo. Nós vamos ver mais um pouquinho sobre a próxima palavra que nós vamos falar, sobre um pouquinho sobre a ira de Deus. O que seria essa ira de Deus? Mas para não perder o foco, nós vamos voltar aqui. Então, este amor incondicional, este amor que nos chamou para algo. Para quê? Para servir. Um pouquinho mais aqui no texto de João, no capítulo número 3. Se nós pegarmos o versículo 22, preste atenção, você que está aí me ouvindo, eu quero ler brevemente aqui para você algo muito importante que nos vai fazer entender este ato de servir. O que é servir? Vamos lá. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu. Começa o problema aqui. Olha lá.
surgiu alguma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. E eles dirigiram-se a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhos do que eu disse. Não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo, que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra permanece na terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e o entregou em suas mãos, e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem o rejeita, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Glória a Deus por essa palavra tão maravilhosa. Então, irmãos, nós vemos aqui que João, ele entende esse propósito de servir. Ele entende esse princípio de servir. Por quê? Porque quando ele vê Jesus, quando ele ouve ali, quando os seus discípulos vêm falando assim, olha, aquele lá, quando eles estão falando aqui, estão falando de Jesus, olha, Jesus está batizando lá e tem um monte de gente indo para lá. Daí parece que a gente aqui, a nossa igreja está ficando menor, o povo está indo para outro lugar, não sei o que, isso. E o que acontece? João entende, olha, aquele é o Cristo, não sou eu. A obra é dele, não é minha. É importante que ele cresça e eu diminua. E infelizmente, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, hoje nós vivemos muitas religiosidades. A religião tem tomado conta do coração do ser humano. A religião, o status tem tomado conta. Então eu só faço as coisas dentro da igreja se eu me tornar um diácono, se eu me tornar um presbítero, se eu for um pastor, se eu for um apóstolo, se eu for um evangelista. Caso contrário, eu tenho que ficar sentado na minha cadeira ouvindo só. Jesus não te chamou para isso. Nós vimos hoje aí cargos na igreja sendo disputado mais do que um cargo de emprego aí. Nós vemos aí hoje pessoas humilhando, pessoas ferindo, pessoas até matando por causa de cargos dentro da igreja. Por quê? Porque vê o cargo ali como algo sobrenatural. Meu irmão, é certo, é lógico que Deus levantou muitas pessoas, mas Deus, quando Ele levanta aquelas pessoas, Ele olha no coração das pessoas o amor. E aquele líder verdadeiro, aquele servo verdadeiro, entenda bem, aquele pastor que é verdadeiro, que tem o chamado, aquele evangelista, aquele diácono que tem o chamado mesmo de Deus, ele entende isso. Ele entende que a glória é para o Senhor Jesus. Ele entende que o louvor é para o Senhor Jesus. Ele entende que ele é somente um instrumento nas mãos de Deus. E que independente do cargo, independente do status que ele tem ali, ele vai continuar fazendo por amor a Deus e não para se aparecer. O Senhor Jesus nos chamou para servir e não para ser vistos. O Senhor Jesus nos chamou para amar. Outra pessoa que entendeu também é Paulo. Paulo ensina isso para a igreja de Coríntio. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, no capítulo número 3, lá no verso número 5. A palavra, olha que Paulo vem falando. Capítulo 3 de 1 Coríntios, no verso número 5. Afinal de contas, quem é Apolo? Porque aqui estava acontecendo a mesma discussão. Ah, Paulo é melhor, Apolo é melhor, Pedro é melhor, esse é melhor, aquele é mais espiritual, aquele
do fogo, aquele é do manto, esse aqui é mais fraquinho. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso. Em nome de Jesus, entendam uma coisa. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos. Ei, entendam uma coisa, apenas servos. Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor Jesus atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, é tudo dele, é tudo para ele, é tudo por ele. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo de que nem o que planta e nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Glória a Deus por essa palavra. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Então, meu irmão, não espere receber um cargo dentro da igreja, não espere receber um cargo em ministério para você começar a trabalhar para Deus. O Senhor Jesus já te chamou para servir. Comece servindo, comece amando. E por que eu escolhi, porque o Espírito Santo trouxe esse texto de João, no Evangelho de João capítulo 3, do amor incondicional do Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus, ele não ama mais o pastor do que o pecador, ele não ama mais o diácono, ele não ama mais o presbítero, ele não ama mais aquele que está todo dia dentro da igreja fazendo a obra, não. O Senhor Jesus, ele nos ama simplesmente. Eu gosto disso porque quando o Senhor Jesus veio, quebrando os paradigmas do que a religiosidade trazia naquela época. E o nosso tempo já acabou aqui e tem tantas coisas para falar. E o Senhor Jesus, ele veio na contramão do mundo. E hoje nós precisamos de servos dessa forma. Não servos que se importam com cargos dentro da igreja, mas servos que amam vida. Porque aquele que crê, a palavra vem falando assim, aquele que crê, né, ele verá a vida. Aquele que não crê já está, né, a ira de Deus está sobre ele. O que significa a ira de Deus estar sobre ele? Que Deus vai matar, que Deus vai arrebentar aquela pessoa, que Deus vai moer aquela pessoa, que Deus vai jogar uma enfermidade naquela pessoa, meu irmão. Essa é a nossa ira humana. A nossa ira é assim, a ira de Deus não. A ira de Deus, ele vai deixar você seguir o seu caminho. E lá no final das contas, você vai ver que a palavra de Deus estava certa, que os crentes chatos estavam certos e que você perdeu a salvação por não acreditar. Que coisa pior do que isso? Você saber, chegar no final, no grande dia, você ver e olhar, nossa, aquilo era verdade, a Bíblia é a verdade, Deus existe, Jesus existe e eu não vou para o céu. Quer sofrimento pior que esse? Seja um servo verdadeiro, meu irmão. Seja um servo verdadeiro. Louve a Deus, glorifique a Deus com a sua vida e seja instrumento usado nas mãos do Senhor. O nosso tempo aqui já foi, já passou bastante, mas eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida. Quero clamar que Deus possa derramar graça e sabedoria sobre você. E nunca se esqueça, o Senhor nos chamou para servir e não para ser vistos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.